Basicamente, vamos lá. É, energia sustentável reverde chegou na conta do cliente, né? Então, agora a gente vai aprender como que o seu cliente recebe a nossa energia. Então, gente, basicamente, só para a gente entender aqui, se a conta da distribuidora, aqui a gente vai falar da CPFL, tá? Para usar como exemplo, vale para qualquer distribuidora, o cálculo é o mesmo, a forma de entender a conta é exatamente a mesma. Então, para quem está em Minas, para quem está em Alagoas, para quem está na Bahia, Rio Grande do Norte, em qualquer outro estado, tá? O método para entender a conta, a lógica para entender a conta é exatamente igual, tá bom? Aqui a gente vai usar a CPFL, por ser uma distribuidora cuja injeção de energia para muitos clientes já chegou no mês passado, começou no mês passado, e esse mês tem ainda mais clientes recebendo energia das usinas. A gente tem recebido aqui muitos afiliados assustados, sem saber o que está acontecendo e que não conseguiram explicar para o cliente como funciona a solução, tá bom? Então vamos lá. Como que a Reverde atua hoje, tá? Então a gente tem aqui os primeiros meses do cliente na Reverde, tá? A Reverde, pessoal, nos primeiros meses, ela entrega para o cliente uma economia sobre a energia compensável dele, sem que ele esteja nas usinas, tá bom? Qual que é o produto da Reverde? O produto da Reverde é ser uma plataforma que liga o cliente às usinas, tá bom? Então a gente fornece, a gente distribui energia das nossas usinas para a instalação do cliente. Só que esse processo da energia chegar na instalação do cliente pode demorar um tempo, tá? Agora a gente está acelerando esse processo para que ele seja mais rápido, para que a gente comece a rentabilizar mais rápido o afiliado também, mas ele pode levar aí até 90 dias. E até lá, o cliente em qualquer outra empresa de geração de energia distribuída, ele continua pagando a conta da distribuidora normal. Então, se o seu cliente ele vai para a concorrência, e aí é muito importante isso, tá? O cliente às vezes vira para você e fala assim: ah, eu vou cancelar porque minha conta não está vindo com um percentual, com a mesma economia que vinha antes, a conta sem energia. Cara, se ele cancelar, ele vai para um concorrente, ele vai chegar no concorrente, ele vai ficar 90 dias, 120 dias sem ter desconto nenhum, sem economia nenhuma. Então ele vai continuar pagando a conta distribuidora. Então, assim, o que é mais vantajoso para o cliente? Ficar na Reverde até receber energia com uma economia um pouco menor, ou ir para o concorrente e ficar lá pagando a conta da distribuidora integralmente, sem nenhuma economia, até chegar a energia injetada, tá bom? Então, esse aqui é o diferencial da Reverde. Nos primeiros meses, a gente proporciona uma economia para o cliente, mesmo eles não estando na usina. Então, o que a gente faz? A gente pega a conta do cliente na distribuidora, certo? Pega o que ele consumiu de energia, qual que é a energia compensável dele, e aplica ali naquele consumo 10%, tá bom? Se o cliente está em 2 meses sem receber energia, já é a segunda conta, a gente vai aplicar sobre 75% da energia que ele tem compensável das nossas usinas. Se ele está no terceiro mês, que é um caso menos provável de acontecer, a gente vai aplicar ali 60% da energia compensável nas nossas usinas e 10% vai ser a economia dele. Então, a gente vai sempre, na primeira conta, proporcionar economia sobre 100% da energia compensável e no segundo, terceiro mês, a gente vai reduzir isso um pouco, tá bom? Até ele receber energia injetada. Ele recebeu energia injetada das nossas usinas, todo aquele valor de consumo que ele recebeu vai ter os 10% de economia, tá bom? Então, galera, se o Só, cliente ficou ali, pode falar, mano. olha, deixando muito claro essa parte que você falou, que assim, eu vi comentário aqui no YouTube, eu falei, estou decepcionada, porque agora a Reverde só vai proporcionar desconto depois de energia injetada. Não, não é isso. Desconto continua sendo a partir do primeiro mês. A diferença é a proporção desse desconto, ok? Correto, Edson? Exatamente. Tem alguém falando que a apresentação está muito grande. Tá mesmo? Mas eu não sei por que não, gente. Não tá não. Provavelmente a pessoa tá com zoom no computador. Só se for. É, porque tá normal. Eu tô vendo no YouTube aqui, tá normal, gente. É, mas vamos lá, tá? E aí, o que que acontece, tá? A conta da distribuidora com energia sustentável da Reverde, ela vai chegar normalmente, tá, pessoal? É no terceiro mês. Então, como a gente vem apresentando nas últimas lives. Primeiro mês, o cliente recebe
a economia dele sobre 100% da energia compensável. Segundo mês, 75%. No terceiro mês, tá bom? A nossa expectativa é que ele já receba a conta com energia das usinas Reverde, certo? E aí, quando esta conta chega para o cliente, pessoal, a conta dele da distribuidora não vai vir mais com o valor que vinha antes. Então, não vai, se o cliente pagava ali R$ 300 para a distribuidora, e aí ele estava pagando ali sem energia injetada para Reverde, 285, 280, 270, a conta da distribuidora não vai vir mais R$ 300. Por qual motivo? Porque a partir daquele momento que ele recebeu a injeção das nossas usinas, a distribuidora não vai cobrar do cliente a energia que vem das usinas Reverde, tá bom? Então, este valor que está chegando das usinas Reverde não é cobrado pela distribuidora, no caso aqui é CPFL. Então, o que a distribuidora vai cobrar? A distribuidora vai cobrar as taxas que são devidas a ela, ao município, e eventualmente algum débito que o cliente pague na conta, tá? Às vezes ele paga ali um plano de benefícios, às vezes ele paga ali plano funerário, empréstimos, e isso que a distribuidora vai cobrar na conta dela, tá? Então aqui, pessoal, vocês podem ver um modelo, tá? De uma conta, aqui no caso CPFL, que recebeu 238 kWh de energia compensada das nossas usinas, tá bom? E aí, vamos entender esta conta do cliente, tá bom? Aqui é só para vocês verem como a conta chega. Vocês podem ver que esse cliente, ele consumiu aqui, ó, mês de outubro. Essa conta é de outubro, tá? Referência outubro, mês de outubro. Vocês podem ver que esse cliente consumiu 288 kWh em outubro, tá certo? Agora a gente vai... Deixa eu tentar passar aqui, que eu fui habilitar o lapisinho e não passa meu slide. Pronto. O primeiro passo para a gente entender essa conta, gente, é entender quanto que o cliente consumiu naquele mês. E como que a gente verifica isso? Mediante a leitura que consta no consumo da conta, tá? E quem faz essa leitura? O leiturista da distribuidora. Às vezes tem alguma pessoa que vai falar assim, poxa, Alisson, mas o cliente reclamou que o consumo dele aumentou. Isso, pessoal, não tem nada a ver, tá bom? Às vezes o cliente entrou na Reverde e a gente chegou no verão agora, o consumo dele aumenta, tá? Quem faz a leitura de quanto o cliente consumiu sempre é a distribuidora. Então, a gente só vai cobrar dele aquilo que veio de injeção das usinas. E aqui, para entender essa conta, a gente vai pegar quanto que o leiturista falou que o cliente consumiu, tá bom? E aqui, quanto que o leiturista falou que o cliente consumiu? 288 kWh. Então, é muito importante a gente pegar o histórico de consumo da conta do cliente e olhar quanto que ele gastou de energia, quanto que a CPFL disse que ele gastou de energia? 288 kWh, tá bom? Dito que ele consumiu 288 kWh, o próximo passo que a gente vai fazer é verificar qual que é a classificação do padrão desse cliente. Lá na casa dele, ele tem o padrão, na instalação dele, e esse padrão tem uma classificação, tá bom? Se ele é monofásico, se ele é bifásico ou se ele é trifásico. Nesse caso aqui, esse cliente tem uma classificação bifásico, tá certo? E por que, Alisson, a gente tem que olhar qual que é essa classificação do cliente? A gente precisa olhar porque, pessoal, todo cliente tem que pagar para a distribuidora taxa de consumo regulatório mínimo, tá? Independente se ele consumiu energia naquele mês ou não, ele deve para a distribuidora esse consumo mínimo, tá bom? E esse consumo mínimo é cobrado de acordo com o padrão. Se ele é monofásico, a distribuidora vai cobrar dele 30 kWh. Se ele é bifásico, 50 kWh. Se ele é trifásico, 100 kWh. Esses valores aqui de consumo são da distribuidora. Ele sempre vai pagar para a distribuidora, tá bom? Então, esse cliente, ele continua devendo para a distribuidora todo mês 50 kWh, certo? Dito isso, agora a gente já sabe que o cliente consumiu 288 kWh de energia no mês, tá bom? Lá com o micro-ondas dele, ar-condicionado, geladeira, consumiu 288 kWh no mês. E aí, ele deve para a distribuidora quanto desses 288? 50, certo? Então, 288 menos 50, a gente pode ver que as usinas Reverde injetaram para esse cliente exatamente
o saldo de consumo que ficou pendente aqui para ele pagar, 238, tá bom? 288 foi o consumo, repetindo, 50 ele deve para a distribuidora, 238 ele recebeu das usinas Reverde. Se eu voltar ali lá na foto da conta, ó, vocês vão ver aqui, ó, histórico 288, energia injetada 238. A diferença é exatamente o que ele deve para a distribuidora de consumo regulatório mínimo, tá bom? E agora a gente vai entender o que o cliente deve para a distribuidora nessa fatura, tá certo? Ele deve 50 kWh de consumo regulatório mínimo a 88 centavos, que é a tarifa da CPFL. Então ele deve R$ 44. Quanto que é a iluminação pública? Está na conta dele, R$ 18. O imposto sobre energia injetada, R$ 37,75. Então, somando esses três valores, ele deve à distribuidora R$ 99,87, que é exatamente o valor da conta do cliente, tá bom? Este é o valor que ele tem, sim, que pagar para a distribuidora, tá certo? E aí, o que ele deve para a Reverde, pessoal? Ele deve para a Reverde somente os 238 kWh que vieram das nossas usinas, multiplicado pela tarifa da distribuidora, 88 centavos, que são R$ 209,70. E aí eu pergunto para vocês, tá certo aqui esse slide? O que ele deve para nós da Reverde são 238 kWh multiplicado pela tarifa da distribuidora? Se alguém no chat aí souber, me fala se está certo ou se não está certo. Tá certo, Mauro? Lógico que não. Tá bem. Daí é uma tarifa da distribuidora, né? Então, o valor do quilowatt da distribuidora é 0,88. Porém, na Reverde, a tarifa sempre vai ser mais barata. Qual o Perfeito, valor da gente. nossa tarifa? Vamos lá? Isso aqui é o momento certo, tá bom, gente? Esse slide aqui, a gente vai compartilhar com vocês. Vocês têm que printar isso, pegar o slide que a gente vai compartilhar, porque esse é o momento certo de mostrar para o seu cliente quanto a Reverde é um benefício para ele, entende? Por quê? Aqui ele deve 238 kWh multiplicado pela tarifa da Reverde. E quanto que é a tarifa da Reverde? 10% mais barato. Se fosse em Minas, seriam 15. Então, aqui ele deve para a Reverde 238 kWh multiplicado por 79 centavos, tá bom? Que que é o valor da tarifa da distribuidora menos 10%. Então, ele deve para a distribuidora para a Reverde R$ 188,75, tá bom? Se fosse na distribuidora, ele pagaria 209, para a Reverde ele paga R$ 188,75 por este mesmo consumo, tá? Então, aqui, no mês, o cliente economizou R$ 20,97, tá certo? Só Então, deixando claro, pessoal, né, Alisson? oi? Só deixando claro que essa tarifa, pessoal, é dessa distribuidora. Cada Claro, claro. distribuidora tem uma